Oi gurias, tudo bom? Hoje eu tô aqui com um assunto muito especial que eu gosto muito de falar, que é pra contar a minha experiência com a terapia. Aquele preconceito que as pessoas tinham de achar que quem ia em terapeuta era louco, hoje em dia eu acho que não tem mais, assim, porque eu vejo muitas pessoas indo e gostando muito. E não precisa ter um problema pra tu ir pra terapia. Tu vai porque é um momento pra tu relaxar, pra tu despejar tudo que tu tem vontade, todas as tuas tristezas, angústias. Enfim, eu saía da minha terapia leve, sabe? E isso é tão bom. Por isso que eu recomendo tanto pra todas as pessoas. Eu acho que todo mundo precisa ir, porque todo mundo precisa se conhecer, conhecer o seu interior. E é isso que a terapia faz. Pelo menos foi o que fez em mim. Fazia terapia holística, que é uma coisa que eu gosto muito, porque mexe muito com a coisa espiritual, eu acredito nisso, então pra mim era maravilhoso. A minha terapeuta mexia com chakras, florais e todas essas coisas assim que eu amo. Tu entrava na salinha dela e daí tu já ouvia o barulhinho da aguinha rolando, um incenso, uma musiquinha tranquila, e isso já me acalmava, já me deixava bem. Eu vou contar pra vocês como que eu fui parar na terapia, o porquê, né? E eu quero resumir, mas eu quero contar desde o início pra vocês entenderem. Pra quem não sabe, hoje eu sou casada há 3 anos, mas em 2011 eu e meu marido, né, que na época era namorado, nós namorávamos, e aí ficamos 1 ano juntos, e em 2012 ele resolveu que queria terminar e terminou comigo. Foi uma fase da minha vida muito triste, muito ruim, assim, eu não sei nem explicar pra vocês o quanto que aquela fase da minha vida foi horrível. Pra algumas pessoas podem soar tipo, ai, que idiota, ela sofreu por amor, sabe? Isso não é nada demais, tem pessoas que passam isso, passam aquilo. Mas uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode julgar a dor do outro, porque cada um sente de uma forma, e às vezes o que é dolorido pra ti não é pra mim, e o que é dolorido pra mim não é pra ti. A gente não pode subestimar a dor do outro, né? A gente tem que ter essa compaixão de se colocar no lugar e entender. Pra mim foi uma coisa que me doeu muito e realmente foi uma fase da minha vida horrível, mas que também tiveram muitos aprendizados. Hoje eu entendi por que eu tive que passar por isso, mas na época eu não entendia e eu sofria demais. Eu emagreci 7 quilos, porque o meu relacionamento com o Gerson foi só 1 ano naquele tempo, né, de namoro, mas foi muito intenso, a gente tinha muita intensidade em tudo, assim, tanto até a minha família com ele, minha família sofreu junto comigo. Isso durou quase 2 anos, pra vocês terem uma noção. Quando fechou 1 ano, mais ou menos, que a gente estava separado, eu resolvi me mudar pra Floripa. Eu morava em Porto Alegre e fui morar em Floripa, porque eu queria novos ares. Na verdade, eu não queria. Minha mãe disse, vai, vai. Ela não me aguentava mais aqui, porque o que eu fazia? O meu refúgio pra tristeza e pra falta do Gerson era festa, era estar com as minhas amigas. Eu não pensava em outra coisa, a não ser isso, sabe? Então minha mãe não me aguentava mais, ela pegou e falou, vai pra Floripa, vai tentar coisa nova, entendeu? Vai trabalhar, novos ares, nova fase, vamos lá. E eu fui. Só que assim, foi uma fase da minha vida muito difícil, porque aconteceram muitas mudanças, assim. Quando eu fui morar em Floripa, eu fui morar na casa da minha irmã. Isso já foi uma grande mudança, porque eu e minha irmã, a gente não morava juntas há milhões de anos, né? E não que tenha sido ruim morar na casa dela, jamais, a minha irmã sempre me ajudou em tudo que ela pôde, assim, mas não era minha casa, né, e isso a gente já se sente meio estranho, mas enfim. Eu tava trabalhando com a minha irmã também, e não era um trabalho que eu amava, não era um trabalho que eu tava realizada, feliz, então pra mim foi bem difícil, assim, eu já tava longe das minhas amigas, né, já tava longe de tudo que eu tava acostumada a fazer todos os dias. Realmente foi uma mudança muito forte. Já estava triste também por não estar com o Gerson, enfim. Aí até que um dia, eu já estava morando em Floripa há um bom tempo, e nesse tempo que eu tava lá, eu já estava me sentindo mais próxima de Deus, eu já estava mais
espiritualizada, vamos dizer assim. Eu orava muito, eu conversava muito com Deus. A casa da minha irmã sempre foi com uma energia muito boa, sabe? Então lá eu me sentia assim, mais espiritualizada mesmo. Ela tinha um quartinho na casa dela, que ela tinha um altar, e aí a imagem de Jesus Cristo, anjos e essas coisas que eu gosto muito, incenso. E lá eu ficava e conversava muito, muito, muito. Antes de dormir também, mesma coisa. Eu ficava conversando com Deus, muitas vezes eu brigava com Ele, porque a gente tem a mania de querer as coisas de imediato, né, na nossa vida. E Deus estava olhando pra mim. Às vezes eu achava que Deus não estava olhando pra mim, porque eu pensava, eu não quero ter essa vida que eu tenho no momento, eu quero outras coisas, entendeu? E Deus estava me olhando, só que ele estava só que ele estava esperando o momento certo de fazer tudo que eu queria, né? E a gente tem mania de não querer esperar. E aí muitas vezes eu brigava com ele, eu dizia, por que tá acontecendo isso comigo? Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Outras vezes eu estava numa boa com ele, tranquila, enfim. Aí eu fui passar um final de semana em Porto Alegre pra ver as minhas amigas. Isso já fazia um tempo que eu tava morando em Floripa sem ir pra Porto Alegre. E aí resolvi pegar esse final de semana pra aproveitar. Eu fui e me aconteceu uma coisa muito estranha, uma experiência única, assim, que eu nunca tinha tido na minha vida toda. Foi uma coisa espiritual. Eu não vou falar pra vocês, até porque senão vai se estender muito esse vídeo, mas foi uma coisa assim que me deixou muito chocada e deixou as pessoas que estavam comigo também muito chocadas, né? Até com medo também. E eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso, mas passei. Voltando pra Floripa, contei isso pra minha irmã, pra minha mãe, e a minha irmã falou, não, tu precisa começar uma terapia com a Ana, urgente. A minha terapeuta é a Ana. Antes de me acontecer esse fato, eu já pensava em ir na Ana, porque minha irmã já ia. Só que a gente vai deixando e não vai. Quando aconteceu isso, eu mesma pensei, eu preciso ir mesmo, né? Tem alguma coisa errada. Eu fui e foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor escolha assim que eu fiz naquela época. A Ana me ajudou em muitas questões da minha vida que vocês nem imaginam. Ela me ajudou até na questão de me aproximar mais ainda de Deus, mais ainda na minha espiritualidade, porque ela é muito espiritualizada, né? Então ela me ajudou muito nisso. Aí eu conversei com ela, porque na verdade quando eu fui a primeira vez, ela pergunta, né, por que tu veio, que aconteceu alguma coisa e tal, e aí eu fui contei a experiência que eu tive lá em Porto Alegre com as minhas amigas, e ela me deu a opinião dela, enfim, e contei também do Gerson, que era uma coisa assim, eu disse, Ana, eu não consigo me desvencilhar dele, eu não sei, eu sofro por ele até hoje, já faz mais de um ano isso, e eu não sei o que eu faço. Por quê? Por que eu não conseguia me desvencilhar do Gerson? Porque a gente tinha ainda coisas pra viver, a gente tinha que viver isso que a gente tá vivendo hoje. Porque eu não vejo outra explicação a não ser essa, né? Se fosse um outro cara qualquer, assim, eu já teria esquecido há muito tempo, como sempre foi. Aí eu contei pra Ana tudo do Gerson e tal, e ela me deu a opinião dela, né? É muito bom porque tu vai falando e ela vai falando e é uma conversa, parecia uma conversa de amigas, assim. E foi muito bom porque em nenhum momento, assim, eu pensava, ai, será que eu falo isso pra ela? Não. Eu simplesmente fui falando, despejando tudo que eu tinha vontade, sabe? Isso te deixa muito leve, é muito bom. E ela foi conversando comigo e tal, e aí ela disse assim, Duda, eu vou te receitar um floral, tá? Pra tu se desvencilhar dele, se vocês não tiverem mais nada pra viver. Se vocês não tiverem mais nada pra viver, esse floral vai te ajudar a isso. Mas se vocês tiverem coisas pra viver, esse floral não vai te adiantar nada.
tá? Então vamos iniciar nele, vamos ver se vai dar certo, vamos ver o que vai acontecer. E é isso aí, vamos seguindo. Toda terça eu ia na minha terapeuta. E toda terça eu acordava feliz, assim, porque eu pensava, meu Deus do céu, eu vou na Ana, eu vou conversar com ela vai me dar opinião disso, vai me dar opinião daquilo. E ela não dava opinião só em relação ao Gerson, ela dava opinião em várias questões da minha vida, né? Questões espirituais, questões familiar, com a minha mãe, que teve uma época que eu brigava muito com a minha mãe. Então a Ana me explicou o porquê disso. Foi muito bom mesmo. Nesse tempo que eu tava tomando floral, eram 4 gotinhas por dia, se eu não me engano, e eu vi melhora, sabe? Eu fui vendo, a cada dia eu tava melhor, assim, eu tava mais feliz, eu não... Antes do floral, por exemplo, eu procurava muito saber do Gerson, eu queria saber o que acontecia nas redes sociais dele toda hora, e aí toda hora eu sabia de alguma coisa e me deixava mais mal ainda, o Gerson tá ficando com a fulana, o Gerson vai namorar, o Gerson isso... E eu, meu Deus do céu, eu ficava mal, chorava. Teve até uma vez que eu soube pelas redes sociais que o Gerson tava namorando uma guria, ficando sério, enfim, e isso me deixou muito mal. Eu fiquei um domingo todo na cama, porque sem fazer nada, sem vontade de fazer nada, porque eu realmente fiquei mal mesmo. E eu pensava assim, até egoísmo da minha parte, mas era o que eu pensava. Eu pensava, tudo bem, ele não quer estar comigo, ele não é obrigado a estar comigo, mas ele tá feliz com outra pessoa e eu tô triste por causa dele ainda. Tipo assim, nenhuma pessoa apareceu pra me fazer feliz como fez pra ele, né? Eu pensava, por que é isso que tá acontecendo comigo? O que eu fiz pra merecer isso? Eu nunca fui uma pessoa ruim, nunca fui uma pessoa, né? Por que eu preciso passar por isso? E ficava me perguntando muito. E aí, na época que eu comecei a tomar o floral, eu, sei lá, tava tomando e comecei a ver melhora. Eu não procurava mais as redes sociais dele, eu tava conversando com uma outra pessoa já, né, já tava mais envolvida com outra pessoa. Não era uma pessoa que eu ficava, era uma pessoa que eu só conversava, não cheguei a ficar, mas conversava e tava gostando, né, daquilo e me entretia. Enfim, era um guri muito querido comigo e tal. E foi nesse mês do floral, assim, que as coisas começaram a melhorar mesmo, né? Eu já me sentia mais feliz, como eu falei. Só que, um pouquinho antes, isso deu um mês, tá? Eu tomando floral. Um pouquinho antes do floral acabar, sei lá, se eu tomasse mais 4 vezes, ele iria acabar. Estava eu dormindo, né? Eu acordei 6h30 da manhã, recebo uma mensagem da minha amiga com a senha do Facebook dela e o usuário dela para eu entrar, porque o Gerson tinha chamado ela. E essa minha amiga, para vocês entenderem assim, ela, na época ela era minha melhor amiga, ela viveu tudo comigo, assim, o namoro e o término. Ela tava do meu lado em tudo. Aí ele chamou ela, depois de muito tempo sem falar com ela, né, e sem falar comigo também, e pra conversar, pra saber como é que ela tava, pra pedir desculpa, pra falar de mim. E aí comecei a ler aquilo, era 6 horas da manhã, antes de ir pro trabalho, comecei a ler. E aí ele começou a falar que se arrependia muito do que tinha feito, que hoje em dia era pra ele estar... Ele escreveu bem assim, eu nunca mais vou esquecer. Hoje em dia era pra eu estar casado com a Eduarda e com a nossa filha, Manuela. Ele falou. Porque a gente sempre falava que a gente queria ter uma filha, Manuela. E aí isso tocou muito no meu coração. Ele foi bem certinho, né? E eu lendo aquilo, eu não sabia se eu sentia raiva dele, eu não sabia se eu chorava de emoção, se eu tava feliz, se eu tava triste. Foi um misto de emoção, assim, muito grande. A gente tava sem se falar há muito tempo, gurias, porque o Gerson, quando ele acabou comigo, ele acabou. Ele não me procurava. Todas as vezes que a gente se viu foi porque eu procurei ele. E aí, nesse dia ele chamou minha amiga, conversou com ela, desabafou, assim, passou uns dias e isso aconteceu, sei lá, numa quinta-feira e eu ia na Ana toda terça, né? Era uma vez por semana. E aí no final de semana ele me chamou no WhatsApp
e perguntou como é que eu tava, conversou assim, como se fosse um amigo meu que eu não via há muito tempo, sabe? Nada de, vamos voltar, nada, ele não tocou no assunto, ele perguntou como é que eu tava, como é que tava a minha família e essas coisas. Eu, na hora que ele me chamou, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu faço? E aí eu pensei, não, vou ser aqui a madura e vou falar com ele numa boa, como se eu não tivesse nem aí mais pra ele, né? Respondi numa boa. Aí eu acho que a gente se falou uns 2 dias seguidos, depois no outro ele não me chamou, eu também não chamei. Na terça eu cheguei na Ana e falei, Ana, tu não sabe o que aconteceu, guria, o Gerson me procurou. E agora? Quando eu olhei o meu floral, ele tinha um mínimo de floral, assim. Ela disse, para com esse floral, porque vocês ainda têm coisas pra viver, e vamos pra outro floral já. E aí começou um outro processo, assim, né? E depois disso as coisas foram fluindo, assim, mais, né? O Gerson começou a me procurar, ele foi até Floripa, me pedir namoro, foi com aliança de compromisso, arrependidaço do que tinha feito, a gente conversou. Foi aí que iniciou o nosso namoro. E eu continuei com a terapia, porque eu não ia largar a terapia só porque eu tinha conseguido o que eu queria, sabe? Não, eu continuei. Eu precisava estar numa relação mais madura, né? Porque a relação que eu e o Gerson a gente teve foi muito imatura, tanto da minha parte quanto da dele. A gente brigava demais. E eu queria estar numa relação que eu tivesse paz, que eu tivesse tranquilidade, né? Que eu não ficasse me preocupando em ter ciúmes, em onde ele tá, com quem ele tá, blá 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 blá. Eu queria entrar numa relação tranquila, né? E aí a terapia me ajudou muito pra isso. Eu até tomei floral pra ciúmes, né? De ciúmes, pra dar uma acalmada. Eu posso falar assim pra vocês da terapia. É uma coisa que foi uma experiência muito boa pra mim, que eu ainda quero voltar, mas eu quero voltar com uma terapeuta estilo a minha que eu tinha, né? Não quero um outro tipo de terapia, assim, porque eu sei que eu não vou gostar. Quando tu conhece uma coisa boa, né, que tu goste, quando tu vai pra outra, que não é nada a ver, tu já não te apega tanto, pelo menos eu sou assim. Então eu preciso de uma terapeuta que seja parecida com a Ana, pra eu realmente me sentir bem, pra eu realmente ter essa experiência de novo, né? Então eu tô esperando o momento certo. E a coisa que eu mais aprendi na minha terapia, assim, falando pra vocês, é a questão de me conhecer, de conseguir organizar as minhas ideias. Isso a Ana sempre me falava, Duda, tu tem que organizar as tuas ideias, porque às vezes a gente quer um mundo inteiro e não consegue nada porque a gente não coloca a nossa energia naquilo. A gente tá desfocada, a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente quer ser assim, a gente quer ser assado, mas e aí? Sabe? E aí? Tu tá colocando energia naquilo? Tu precisa realmente daquilo? E é isso que a Ana me fez abrir os meus olhos, assim, né? Pra isso, pra me conhecer, pra me ouvir mais. E também pra estar mais próxima de Deus, pra conversar mais com Ele, pra sentir mais Ele. Isso é muito importante. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não sentem Deus no coração. E o momento que tu sente Deus é tão lindo, é tão puro, é tão maravilhoso que tu se sente segura, tu se sente assim, tu pode estar numa merda, mas tu sabe que no final vai dar certo, né? Tu tem essa segurança, assim, que tá um turbilhão de coisas, tá tudo bagunçado na tua vida, mas Deus vai dar um jeito. Uma hora ou outra ele vai dar um jeito das coisas se organizarem. Então é só confiar, é só ter fé. E é isso que Deus faz. Quando tu tá próxima dele, tu tem fé, tu tem essa segurança mesmo. Isso é muito importante pra nossa cabeça, pro nosso coração, pra nossa vida mesmo. Eu sou muito grata por ter tido essa experiência, por ter escolhido, ter ido na minha terapia. Eu sou muito grata por tudo que Deus me deu até agora. Ele realizou todos os meus sonhos que eu tive, assim, que para algumas pessoas podem ser sonhos tão pequenos, mas que pra mim são tão grandes, né? E ele fez tudo exatamente do jeito que eu queria.
Hoje em dia eu sei porque que eu passei por isso, porque eu passei por aquela fase que eu tava triste, tava chateada, tava mal. Hoje eu entendi porque eu aprendi muita coisa. Hoje eu entendi porque que eu e o Gerson a gente teve que se separar, porque se a gente não tivesse se separado, hoje em dia a gente não estaria juntos. Com certeza, sim, essa mudança drástica na minha vida foi para um bem maior. E às vezes a gente tá passando por um problema, não entende porquê, mas Deus tem um plano maior. Deus sabe o porquê, o motivo de tu estar passando por isso. Então é só confiar, é ter fé, mas ter fé de verdade, não aquela fé que tu, tá, eu tenho fé, e no fundo tu não acreditar naquilo que tu tá falando. E o que eu sempre falo também é a questão de tu ser uma pessoa boa, de tu querer fazer ações boas no teu dia, seja um bom dia, uma gentileza, né, uma mão amiga para alguém que esteja precisando. É tu pensar no próximo, tu ajudar o próximo sempre que tu puder. Isso é importante porque isso vai te trazer coisas boas. Tu tá mandando essa energia e tu vai receber essa energia também de volta. Então isso é muito, muito importante. A gente sempre se lembrar, não é ser uma pessoa perfeita, tá? Eu não sou perfeita. Eu falo mal das outras pessoas, sim. Eu julgo as outras pessoas, sim. Eu faço coisas que eu não devia fazer, sim, mas a gente tem que ter a consciência de que a gente sempre pode melhorar, a gente tem que ter aquela coisa assim de querer evoluir a cada dia mais, né? Não querer ser perfeito, porque perfeição não existe, só Deus é perfeito. A gente tá aqui pra aprender, pra evoluir. O importante é a gente não querer parar de evoluir, a gente sempre querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu até fico meio assim, porque hoje em dia eu fico emocionada porque eu lembro de todas as coisas, né, que eu pedia pra Deus, que eu chorava pedindo, e eu consegui do jeito perfeito, assim, que eu realmente tinha pensado, sabe? Eu até falei sobre isso em um vídeo. Eu vou deixar aqui o link pra vocês, se vocês não viram. Mas é um vídeo muito lindo, assim, onde eu conto também uma outra experiência da minha vida e vale a pena ver. E é isso, gurias, essa foi a minha experiência que eu queria compartilhar com vocês. É óbvio que eu sei que muitas pessoas passam por coisas milhões de vezes piores, como doença, que doença é uma coisa tão triste, assim, tão forte, tão pesado, né? Porque a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida é a nossa saúde. Então eu sei realmente que tem pessoas que passam por coisas que eu não consigo nem imaginar, assim. Mas para essas pessoas também eu aconselho a ir em terapia, porque de alguma forma vai te ajudar, de alguma forma tu vai se sentir melhor. E esse é o conselho que eu dou hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham sentido uma energia boa. E é isso. Eu gosto muito de conversar sobre isso aqui com vocês, porque eu sei que vocês gostam de trocar experiências, eu sei que vocês gostam de falar sobre isso. E é um assunto que realmente mexe muito comigo, mas que eu gosto muito de falar, muito de relembrar dessa minha fase. É isso, gurias. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inscrevam aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui abaixo no bloco de informações. E até o próximo vídeo. Um beijo!